Meu nome é Gilson Cravo. Em nome da Calatec, quero dar boas-vindas a todos vocês, clientes e amigos. E eu quero dar as boas-vindas aqui ao Antônio. Olá, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Hoje a gente vai sobre encoders incrementais e encoders absolutos, né? Algumas das aplicações, os principais diferenciais, um pouquinho da tecnologia de cada um deles, tá? Então, vamos para o próximo slide. Meu nome é Antônio Araújo, alguns de vocês já podem ter me conhecido e eu tenho trabalhado em automação aí por uns 35 anos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que é o encoder, né? A diferença da tecnologia de encoder incremental absoluto, um pouquinho também sobre o que seria o encoder absoluto multitermo e algumas aplicações. Então, vamos começar aí um pouco a falar sobre o encoder. Vamos passar para a próxima tela. Na realidade, o encoder vamos passar para o Enter, por favor, Edilson. O encoder, na realidade, é um equipamento para feedback, né, para realimentação de informação de sistemas, são transformar um movimento mecânico em um movimento elétrico, né? E as principais aplicações dele em termos de monitoramento de posição, velocidade, movimentação e direção, no sentido que a máquina está operando, né? O que nós estamos vendo aqui é o disco do encoder incremental. Ele faz, o que ele faz, na verdade? Ele é um disco graduado, ele possui, depende da tecnologia do disco, desde 1 para 10 até 1 para 10 mil pulsos ou 1 para 360 mil pulsos por rotação, né? E o absoluto, a diferença dele é que ele é um disco codificado, né? Geralmente se faz um disco em código Braille. Eu vou mostrar a diferença da tecnologia, por que o disco, em 90% das aplicações, o disco está em código Braille. Mas vamos passar para o próximo slide. Aí à direita tem alguns encoders, né? Fala um pouquinho da tecnologia aplicada no disco do encoder, que é o principal componente, né? Hoje existem encoders com disco em material plástico, geralmente eles são de baixa resolução, vão até 1024 pulsos por volta. Eles não suportam alta temperatura, mas em contrapartida eles são resistentes à vibração de choque, né? Falar o disco metálico, ele já é um disco que pode ter uma resolução até 2500 pulsos por rotação, são resistentes à temperatura e também tem uma resistência boa à vibração e choque. Em relação a outra tecnologia, seria a tecnologia do encoder com disco de vidro. Esses sim, eles têm uma característica que é alta resolução, né? Eles podem chegar até 360 mil pulsos por volta, sem nenhum artifício eletrônico direto, aguentam temperaturas altas e, em contrapartida, eles têm alguma fragilidade contra a vibração e choque. Alguns servomotores acompanham encoder com disco de vidro e, às vezes, na fixação do servomotor, uma pequena queda, um choque, quebra o disco do encoder. A última da tecnologia aplicada em encoder são os encoders magnéticos. Vocês podem ver a figura aqui à direita, na parte inferior. Essa é uma parte recente, né? Isso está com mais ou menos 4, 5 anos, que o pessoal tem utilizado encoder magnético, ou seja, ele é um disco onde são dopados, colocados polos norte e sul, né? E eles têm uma resolução aí em torno de 1000, 1250, o que eu tenho visto no mercado, né? O bom deles é que eles são resistentes à temperatura, resistentes a choque, e outra, eles têm uma alta proteção IP.
né, e sendo que a carcaça do encoder não exige uma proteção mecânica hiperrobusta, porque ele pode trabalhar até submerso a óleo. A eletrônica, geralmente, ela está encapsulada em epóxi. Tá? Vamos partir para o próximo slide. O que nós vamos ver aqui é a construção, né, à sua esquerda, no braço superior, como é que é internamente, é o encoder incremental. Então, geralmente, ele tem um disco, esse disco, eu falei, ele tem um determinado número de divisões. Existe um outro componente, que é a máscara, que é daí da máscara que se consegue fazer a defasagem do sinal A e B em 90 graus, né? E também o sinal de referência. Então, internamente, ele tem o emissor de luz, o disco, a máscara e os receptores. Tá? Essa máscara ela tem a função de também bloquear a luz, passando pelo disco e por ela. Né? O que nós temos também, logo abaixo, alguns tipos de conexões mecânicas de encoder, que é o eixo vazado, que está na parte superior, e na inferior o encoder normal, que você tem uma ponta de eixo. Tá? O que nós estamos vendo aí são os sinais A e B, como vocês podem ver, são defasados de 90 graus. Se você gira num sentido, o canal A chega primeiro, se você gira no outro sentido, né, o canal A chega depois. Então, sistemas eletrônicos, como contadores, PLCs, eles conseguem saber o sentido que a máquina está girando através dessa defasagem. Tá? E você também tem um sinal de referência. Muitas vezes o pessoal fala, pô, mas sinal de referência é só para um pulso por volta. Depende do sistema que você tem, receptor. Esse sinal de referência ele serve para verificar se realmente chegar no número de pulsos que você se comprometeu. Né? Às vezes você pode ter um erro, uma falha, até mesmo ruído, e o sistema eletrônico ele te dá um alarme. Ou, muitas vezes, por exemplo, máquinas CNC, como tornos, presas, o sinal de referência ele serve para dizer, por exemplo, o ponto em que a ferramenta deve entrar na rosca, para fazer a rosca. Então, você não tem múltiplas entradas, né? Essa seria uma função também do sinal de referência. Abaixo, que eu coloquei para vocês, também são os sinais que a gente chama de diferenciais, né? Os sinais barrados. Esses sinais barrados, eles não são simplesmente duplico o sinal de A, eu tenho um sinal barrado, o B, eu posso mandar para dois equipamentos diferentes. Pode ser feito, mas a função do sinal complementar, ele geralmente é para você trabalhar em longas distâncias entre o encoder e o receptor, o controle. Nós já fizemos aplicações entre o encoder e o sistema de controle, que pode chegar até 150 a 200 metros, usando-se os sinais complementares. Porém, no outro lado, no receptor, você tem que ter o que a gente chama de line receiver, né? Que, na realidade, o line receiver, se você tiver algum tipo de ruído transitando no cabo, ele anula o ruído em função dos sinais complementares. No próximo slide, nós vamos falar um pouco sobre sinais. Ele repetiu, acho que o slide do Wilson. Perdão. O que acontece? Geralmente, esses sinais, eles podem ir para um PLC, um contador, inversor, né? E até mesmo para os sistemas de segurança. Hoje em dia, dependendo da máquina, para atender a NR2, você tem que garantir realmente que o sinal, a máquina parou. Então, a partir do momento que você não tem nenhum sinal, um relé de segurança ele te libera dizendo que a máquina está realmente fora de operação. Né? É muito utilizado também esse tipo de aplicação em siderúrgica.
para indicar que a esteira está sem movimento. Próximo slide. Eu vou falar um pouquinho sobre o absoluto. Eu acho que é um assunto que eu gosto muito de conversar, falar sobre aplicações, porque o encoder absoluto ele supera muito o incremental, né? Primeiro, a diferenciação é pelo disco dele, como eu havia comentado. O disco dele, existe um código gravado, né? Cada trilha que você está vendo nesse disco é gravada, a gente chama que é o bit correspondente à trilha, tá? Então, vamos dizer, se eu tiver um encoder de 9 bits, internamente ele tem 9 trilhas. Se eu tiver 10 bits, ele tem 10 trilhas internamente, né? E também vamos falar em número de posições. Um encoder com 9 bits, ele te dá uma resolução de 512 posições por volta, tá? 10 bits vai dar 1024 e assim por diante, né? 12 bits vai dar 4.096 posições em uma volta. O interessante é que, se vocês forem verificar à sua direita aí, esses sinais, eles são sinais, vamos dizer, que o quanto maior o número de pulso é o seu bit menos significativo, e quanto menor o número de pulso é o seu bit mais significativo. Tá? No próximo slide. Aqui nós estamos vendo um disco que ele tem, na realidade, 7 bits, né? E é um disco em código Gray. A gente colocou isso aí proposital, pessoal. O que eu gostaria de mostrar para vocês, por que não há um código binário que é mais fácil construir talvez o disco? Porque tem que ser um código Gray. Se vocês verificarem a posição à sua esquerda, na tabela, a posição decimal, que vai de 0 a 15, né? Você tem no código binário, se começar pelo ponto 0 do disco, nós temos qual a posição? 0000. No código Gray, nós temos mesmo código 000. Se nós formos para a posição 1, você tem também a mesma indicação, né? Já na posição 2, o código Gray ele tem um código diferente. No binário você tem 010 e no Gray você tem o sinal, o código 011. Por que isso? O que acontece diferente em um código Gray e um código binário? Se vocês verificarem, no código Gray, eu só mudo um bit por posição. Tá? O que acontece no código binário, eu posso mudar diferentes, né, bits por posição. Isso está muito visível em relação ao, por exemplo, ao número 4 decimal. Né? Do decimal 3 para o decimal 4, o que aconteceu? Eu tinha 0011 e no binário eu fui para 0100. Eu mudei 2 bits. Né? Já o que aconteceu no Gray, eu só mudei 1 bit. Tá? Isso é importante porque o disco código Gray eu tenho uma confiabilidade no sinal muito maior do que o binário. Eu consigo fazer uma checksum, eu consigo fazer um sistema de verificação se o sinal realmente é um sinal puro do disco ou ele foi um sinal gerado por uma interferência eletromagnética ou uma harmônica, né, no cabo. Tá? Então, é importante a gente entender essa diferença. Como eu havia falado para vocês, eu trabalhei numa empresa, foi a primeira empresa que começou a fabricar encoders aqui no Brasil, né? E a confiabilidade, você tem um encoder absoluto com disco código Gray é grande. E eu diria para vocês que vários fabricantes aí no mundo, como a antiga Stegman, que agora é SICK, outros fabricantes utilizam o disco em código Gray. Tá?
Vamos para o próximo slide, por favor. O que eu chamo aqui, pessoal, de memória retentiva mecânica, tá? O encoder absoluto, eu não preciso ter um sistema que memorize a posição dele. Por quê? Como ele me gera um código Gray, né? E aqui eu estou identificando que os LEDs, os receptores, são esses círculos aqui dentro dos sinais, né? Então, o que acontece? Se houver uma queda de energia, tá? O que vai acontecer com o disco, tá? E com o seu receptor? O receptor, ele vai gravar a última posição. Só que a gente não pode esquecer, pessoal, que quando você tem um sistema mecânico, existe uma inércia, um tempo para parar o equipamento. Então, o que vai acontecer? Eu posso ter gravado no meu controlador a posição até acabar a energia. Só que a máquina, o meu eixo, o meu braço do robô, ele vai continuar movimentando. Então, a memória que você tem armazenada não é a mesma posição mecânica. Por isso que, muitas vezes, quando se utiliza um encoder incremental, no caso de queda de energia ou uma parada brusca da máquina, o que se tem que se fazer? Levar e referenciar toda a máquina ao ponto zero. Então, o que acontece muitas vezes? Você tem máquinas aí complexas hoje, até robôs, que, de repente, você tem que referenciar 5 eixos, né? Eu conheço máquinas e até ponte rolantes que, apesar da ponte rolante ter três eixos, né? Elevação, transversal e longitudinal da ponte, depende da ponte, você leva aí 10 minutos para referenciar a ponte, se você estiver usando um encoder incremental. Enquanto que no absoluto, não. Ele vai te mostrar a posição pelo próprio nome do encoder, absoluta. Né? Não existe a necessidade de referenciar. Se a gente for verificar, por favor, Edilson, dá a movimentação, isso. Se vocês verificarem, eu movimentei o eixo, ele parou, mas ele, na parada, ele vai andar, continuar andando. Né? Se você der um enter, isso, ó. Então, o que aconteceu? O seu equipamento, na eletrônica, manteve a memória, só que mecanicamente o equipamento se deslocou. Tá? Alguém tem alguma pergunta até aqui, pessoal? Ok, vamos em frente, então. Esse próximo slide, nós vamos mostrar um pouco a estrutura de um encoder multi-turn. Então, o que nós estamos vendo aí, pessoal, é um encoder absoluto, só que é o que a gente chama de single turn, de volta simples, né? Onde só tem um disco, eu estou representando aqui que eu tenho um disco com 4.096 posições, ou seja, é um disco com código de 12 bits, né? Aí vocês perguntam, pô, tudo bem, Toninho, eu estou usando o absoluto, mas ele me dá várias voltas e com esse disco eu não vou conseguir gravar posição de múltiplas voltas. Eu poderia estar usando ele com uma mesa de coordenadas simples, que dá uma volta só, e ele vai me manter a memória retentiva mecânica. Aí o que foi com a evolução do tempo, que nós vamos ver nos próximos passos agora, né? Por favor, Edilson, o que aconteceu? O pessoal falou, beleza, então eu vou fazer uma relojaria. Então, o que foi feito? Se vocês verem no primeiro encoder, ele tem uma ponta de eixo aqui na parte eletrônica. Ele tem um eixo. Esse eixo ele é encaixado numa engrenagem no próximo bloco. Então, o que nós temos aqui, na realidade, é o primeiro estágio sendo um encoder simultâneo, de simples volta. E o próximo estágio, o que eu tenho é um contador de voltas, né? Então, o que foi representado nesse ponto aí, é que nós temos aí, geralmente, discos de 4 bits, tá?
e nesse caso a gente tem 3 discos, então eu gerei um total de 12 mais 16 bits aí, que vai me gerar mais 65 mil posições, 65.536 posições, né? Então, esse encoder multi-term, ele é um encoder com um total de 24 bits de resolução, ou seja, eu tenho um total de 16.777.216 posições, perdão, 16.777.216 posições no total, ou seja, eu consigo monitorar na minha volta simples 4.096 posições e consigo ter mais 65.536 posições para armazenar o número de voltas. Nesses 25, 30 anos que eu estou trabalhando com encoder, dificilmente se sou mais do que isso em termos de número de volta. Tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal, é um equipamento que vai me garantir que eu memorize a posição que eu estou da volta e também em que volta que eu estou. Isso é muito importante. Como falei, uma ponte rolante aí, você pode ter 200, 300 metros, principalmente em siderúrgica, por exemplo, ou indústria papeleira, eu garanto a posição absoluta do equipamento. Tá? Vamos para o próximo slide. Na realidade, aqui o que eu estou mostrando para vocês, como é que eu consigo fazer uma memorização de voltas, tá? Nesse caso, quando eu chego na minha posição 4.095, na realidade, não 4.096, desculpa o meu erro aqui, tá? Porque a posição 0 é a posição, né? Então, eu tenho de 0 até 4.095 posições. Quando chego em 4.095, todos os meus dígitos aqui, meus bits vão estar em 1. Quando acontece isso, o meu disco de voltas, ele começa a contar já o número de voltas. Então, ele passa a registrar 0001, tá? Até também ele chegar no próximo número dele, que não é 4.006, é menos, né? 4 bits. Quando chegar em a posição 111, eu tenho ele passando para um outro disco a volta. Tá? Então, dessa maneira que funciona o encoder multi-term. Tá? Conectividade e interface, pessoal. No início, antes de tudo, essa comunicação industrial que nós temos, Field Bus, há 30 anos atrás, os encoders absolutos já existiam. Tá? E aí vocês perguntariam, mas se eu tenho um encoder com 24 bits, como é que eu faria para me comunicar com o equipamento? Para vocês terem ideia, há 30 anos atrás, se eu tivesse uma situação dessa, com 24 bits no encoder, eu teria que ter no meu PLC, por exemplo, 24 entradas digitais. Por favor, Edilson, clica mais uma vez no slide. O que nós teríamos, então, é um total de 28 cabos também para chegar no meu PLC. É o custo das portas de entrada do PLC, mais um custo de cabeamento, que seriam 28 cabos. Por que 28 cabos, Tony? Porque, na realidade, eu tenho 24 bits, eu tenho mais duas vias, que são a alimentação. Eu tenho, na realidade, muitas vezes, naquela época, se usava o checksum, eu tinha um bit de paridade, né? E também um sinal para me dizer o seguinte, se eu estou indo no sentido horário ou no sentido anti-horário, para me dizer se ele está indo em contagem progressiva ou regressiva. Então, imagina, naquela época, quando se tinha que usar um sistema de surruto, tinha um custo alto também, em função de cabo, número de portas no PLC. E também, vamos dizer o seguinte, esses encoders há 30 anos, eles vinham com uma marca no eixo dizendo
que o ponto zero do encoder era aquele. Então, eu tinha que pegar toda a minha mecânica, né, deixar a máquina no ponto zero dela, mecanicamente, instalar o encoder, ajustar o encoder para que ele me desse posição 00000, por exemplo, para me sincronizar a mecânica com a eletrônica. Então, pessoal, você imagina, hoje, vamos falar de 15 anos para cá, surgiu a parte de comunicação industrial, Field Bus. A primeira delas foi a SSI, que é a Synchronous Serial Interface. Então, com isso, já se reduziu o número de cabos para, por exemplo, 4 elementos, né, no condutor, no cabo. Então, dessa maneira, já facilitou, e também a entrada do seu controlador já tinha a compatibilidade também do sinal síncrono. E depois começaram a vir as outras interfaces, DeviceNet, Profinet, Profibus, DeviceNet. Então, a maioria dos fabricantes de PLC, cada um deles, né, se for Siemens, ou é Profinet, ou é Profibus, se for Allenby, DeviceNet ou Ethernet IP, né, e outras comunicações como BISS, Kenopen, que já estão no mercado rodando há muito tempo. Tá? Existe hoje, em termos de encoder, não podemos esquecer do Endata, que é da Heidenheim, muito utilizado em máquinas CNC, e o Hyperface, que é da antiga Stegman, hoje SICK, que estão presentes também na maioria dos servomotores, se utilizar o Hyperface como comunicação. Se vocês verificarem, Edilson, por favor, dá mais um clique na tela, existe comandos comuns aí, que a gente chama que zerar o encoder. Então, não existe mais a necessidade, pessoal, de você ter o zero do encoder, do eixo do encoder com zero eletrônico. Você instala o encoder na máquina, né? A máquina fica zerada mecanicamente, você instala e você dá um reset no encoder, ele cria duas tabelas, uma da tabela da posicionamento do disco, tá? E ele reseta te dando ponto zero da eletrônica. Isso é importante, porque você tem menos trabalho de fazer sincronia eletrônica e mecânica da máquina. Alguns encoders fazem também armazenamento de dados. Por exemplo, em servomotor, existe servomotores que, como falei, vem com Hyperface, e ele tem uma memória interna no poder absoluto quando você coloca os dados do servomotor. Então, a hora que você liga o servomotor ao seu drive, ele descarrega os parâmetros já do servomotor. Então, ele diz, olha, esse é um servomotor de 4 Nm, estou utilizando encoder multi-turn, single-turn, então isso também facilita na configuração, né, entre o servomotor e o drive. Existe hoje, pessoal, no mercado, os encoders absolutos que eles não têm memória retentiva mecânica, como no anterior, né, como eu havia mostrado, que tem, além do disco da posição da volta, ele tem discos que gravam o número de voltas, né? Hoje existe tecnologia embarcada nos encoders de memória retentiva eletrônica. O que acontece? Existe uma bateria, essa bateria alimenta o circuito do encoder, tá? E existe um contador interno no encoder. Então, se cair energia,
tudo bem, se cortou a energia primária do encoder, só que a bateria me garante que eu continue memorizando a posição, a volta em que eu estou. E esses encoders têm uma vantagem em termos de custo, né? Esse é um custo inferior aos encoders com memória retentiva eletrônica. Se eu perguntar qual dos dois você utilizaria, eu diria que hoje os dois encoders estão no mesmo nível de confiabilidade, tá? Porque essas baterias geralmente são baterias pequenas, recarregáveis, tá? O consumo da memória do encoder é muito baixo, né? Então, o que acontece? Você tem realmente a retenção absoluta da posição que está o eixo da máquina. Então, aqui o que nós temos é esse contador, vai ter um processador de sinal de saída, e esse processador vai para o controlador com um protocolo, como a gente já havia visto antigamente, pode ser um protocolo BISS, Profinet, Profibus, Ethernet IP. Tá? Então, hoje existe também os encoders absolutos com memória retentiva eletrônica. Aqui os próximos slides que nós vamos ver são aplicações, né? Primeiro aí, no seu lado esquerdo, a gente tem uma mesa revisadora que é utilizada na indústria têxtil. Nesse caso, que a maioria das aplicações se utilizam em encoder incremental, né? Que vai para o contador, que não faz sentido se ter um encoder absoluto, porque a inércia é alta nesse tipo de máquina, então, quando se para mecanicamente, se para o sinal eletrônico em seguida e não existe perda. Uma outra aplicação aí à sua direita com inversores de frequência, né? Antigamente se usava muito o encoder, o conversor digital analógico, né? Para transformar a frequência em 4/20, 0/10. Hoje, a tecnologia dos inversores já permite que você use a entrada rápida no inversor para que ele já faça a leitura direta, então reduzindo o custo também. E esse tipo de aplicação é feito para controle de vazão, velocidade, sistemas de pressão também. Tá? O próximo slide, que nós vamos verificar, ainda aqui se recomenda a utilização de encoder incremental, que nós estamos vendo aqui é um forno, né? Esse forno ele tem um controle de malha fechada, típica aplicação em indústria cerâmica. Se você tem um aquecimento maior no forno, ele aumenta a velocidade da esteira. Se você reduz a temperatura, ele reduz também a velocidade. Isso garante que você tenha, como o pessoal fala, um cozimento perfeito, né? Uma qualidade da cerâmica bem melhor, ou até mesmo uma indústria de componentes eletrônicos, são os fornos de fluxo para fazer soldagem de componentes em SMD, eles trabalham em malha fechada. Né? O próximo é um sistema de corte em malha fechada. Né? A gente tem aí um encoder ligado ao eixo principal da máquina. Esse é um sistema que não é corte em voo, né? Você tem a parada para fazer o corte, e todo ele em malha fechada através do encoder, o controlador lógico, programável e o inversor. Tá? São aplicações típicas. Aqui o que a gente vê mais aplicações para encoder absoluto, né? Antenas de radar, antenas de radioreceptores, estações de rádio, geralmente se utiliza encoder, né? No radar, tanto para o eixo de elevação quanto para o eixo de azimuth, né? Quando você tem sinal satélite, o radar ele acompanha a trajetória da Terra, né, para se comunicar com o satélite, né?
Então, assim, uma aplicação típica para absoluto, né? Outra aplicação típica hoje para encoders absolutos são os robôs, né? Somente robôs com 5, 6 eixos articulados se utiliza também a aplicação de encoders absolutos. Aqui também se aconselha a utilização de encoder absoluto, que a gente está vendo uma máquina aí com 4 eixos, né, rotativos, né? Então, isso facilita o setup da máquina sem perda de posicionamento. Como eu havia falado anteriormente, pontos rolantes, né? Também, e pórticos, principalmente esses sistemas de pórticos que estão instalados em portos, são braços que têm aí 50, 100 metros, né, para fazer transporte de carga, né, se utiliza muito o encoder absoluto. E, por último, o que a gente tem visto mais e mais no mercado são os servomotores com encoders absolutos, tá? Em função do que o custo do encoder absoluto vem caindo, como havia mostrado para vocês, a tecnologia com memória de encoder absoluto é retentiva eletrônica. Então, muitos fabricantes de encoder de servomotores e sistemas servoacionados já estão oferecendo a opção do encoder absoluto. Aqui eu deixo espaço para perguntas. Maravilha, Toninho. Parabéns pela apresentação, muito completa. A primeira foi do Sérgio, né? Ele perguntou, devido ao encoder absoluto ter muitos fios, existem encoder serial ou sem fio? Existem, né? E existem comunicações seriais de baixo custo. Uma delas é a SSI, que é a Synchronous Serial Interface, porque não existe custo, vamos dizer, como um Profibus, um Profinet, um DeviceNet, tá? E boa parte dos PLCs e de controladores de posição, eles possuem a interface serial síncrona, né? E eu diria para vocês que é uma solução baixo custo, com precisão e com boa resolução. Certo. O Luiz Eduardo também perguntou, existem encoders que utilizam uma base diferente da binária? Eu diria o seguinte, professor, coisa antiga aí, vamos falar assim, existia o BCD 8421, né, que você gerava os códigos e se dava, na verdade, o sinal em 8, 4, 2 e 1. Então, conforme você tinha 4 saídas, né? Porque se eu tivesse a posição 1, ele me dava um bit na saída do 1, por exemplo. Se fosse na posição 2, ele me dava a saída número 2. E se fosse na posição 10, ele ia me dar um sinal na saída 8 e na saída 2. Então, o PLC entende o seguinte, que o 8 e o 2 me dá a posição 10. Então, ele vai fazendo uma soma, vamos dizer, uma sequência, né, binária, lógica. Aí, tá? Existem discos, encoders que já dão binário puro também, mas depende da aplicação, eu aconselharia a utilização do Blade, principalmente longas distâncias. Para vocês terem ideia, já fiz aplicação em que o encoder está distante do controlador, estava distante do controlador 600 metros. Então, a gente utilizava o meio físico RS-485, né? Um protocolo aí, SSI, na época. O cuidado que a gente teve foi a separação do cabo, né? De alimentação do cabo de sinal. Ou se utilizava um único cabo, onde existia o shield
para a parte de alimentação e um shield para a parte de comunicação. Né? Dessa maneira você isola o ruído. Muito bem, temos tempo para mais uma pergunta. Gustavo, tem alguma última pergunta para finalizar? Tem sim, Edilson. O Amadeu perguntou de todos os tipos de encoders que você comentou no webinar, que foram apresentados, quais ou qual é o mais utilizado nos robôs industriais? E aproveitando, o Edivaldo também pergunta se tem algum encoder com comunicação Wi-Fi para evitar cabeamento, se já existe algum tipo de encoder com essa infraestrutura. Vamos lá. Sobre o Wi-Fi, o que existe hoje, né, em função da internet das coisas, o que pode ser feito é você ter uma caixa que recebe o sinal do encoder próximo ao encoder e transmita isso via Wi-Fi ou até mesmo via internet. Tá? O encoder, ele em si, com wireless, eu ainda não vi, tá, pessoal? Eu já vi alguns sistemas que você tem um box do lado do encoder, né? E você faz a transmissão via Wi-Fi. A outra pergunta, você pode repetir, por favor, Gustavo? Sim. Dos tipos de encoders apresentados, qual é o mais comum para robôs industriais? Nos últimos 5 anos, cada vez mais o encoder é absoluto. Tá? Em função de você, principalmente os robôs, aí cada vez têm um número maior de eixos, né? Tem robôs articulados com 6 eixos, você tem a parte da base, que é o azimuth, você tem 5 eixos, mais punho. Então, se utiliza muito o encoder absoluto. Sim, eu diria para você que boa parte deles, até mesmo o robô Scara, que tem poucos eixos, são 2 ou 3 eixos, depende do robô Scara, se utiliza o encoder absoluto. Maravilha, Toninho, maravilha, Gustavo. Deu o nosso horário. Vamos estar encerrando. E a última observação que eu faço aqui, o Jutair pergunta que tipo de encoder a Calatec trabalha. Hoje a Calatec trabalha no encoder com encoder incremental, mas o que é mais interessante é saber que os servos-motores que a Calatec está hoje fornecerá para vocês amanhã, são servos-motores com encoder absoluto. É uma tecnologia que vocês viram que tem muitas vantagens e num preço praticamente igual ao encoder incremental. Então, a proposta nossa nessa apresentação é, de fato, divulgar essa tecnologia do encoder absoluto, convidar vocês a consultar nosso portfólio de produto e aguardamos vocês no nosso próximo encontro, que é na próxima quarta-feira, novamente às 15 horas. O tema será configurações de HM touchscreen. Nós vamos passar uma série de HMs e como você pode configurar as HMs touchscreen. Antônio, muito obrigado. Sua última observação e despedida do pessoal. Pessoal, eu agradeço a participação de todos. O que eu falei sobre encoder incremental e absoluto para sistemas rotativos, né? Serve para as réguas lineares também, tá? Então, hoje, réguas lineares possuem também tanto a incremental como o código absoluto, tá? Fico à disposição de todos aí, se tiverem dúvida, leio. Pode dividir meu e-mail com vocês, tá? E estamos à disposição de todos aí para ajudá-los. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, Toninho. Obrigado a todos. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais, pessoal.